Bem, gente, seja bem-vindo à nossa aula 6 de Instrumentação para o Ensino de Matemática 2, exatamente a disciplina que trabalha com instrumentação para o ensino de matemática para o ensino médio, tá? E para nossa programação, a aula de hoje, a gente vai ver sobre materiais didáticos que sejam criativos e lúdicos para o ensino de matemática, tá certo? Então, a gente vai trazer aqui, na aula de hoje, a importância, tá, desses materiais, bem como a aplicação de algum deles. Tá? A gente vai trazer sugestões de atividades com objetivos aplicados a certos conteúdos programáticos, tá? E também trazer a importância do uso desses materiais didáticos, que podem ser, inclusive, produzidos pelos próprios alunos ou pelos próprios professores. Tem propostas, tem sugestões de materiais didáticos que são bem simples de serem conseguidos, de serem trabalhados, e podem, inclusive, fazer parte do processo de ensino em que as turmas são orientadas, são motivadas, são instigadas a criar aquele material. Na primeira, por exemplo, no primeiro bimestre, ou no primeiro mês da disciplina, às vezes até configurando uma atividade avaliativa, né? E que depois eles usem aquele material no decorrer do curso, ou no decorrer do semestre letivo mesmo, e aquele material seja importante para ser usado em um determinado conteúdo ou para ser usado em uma determinada época do ano, tá certo? Então, vamos primeiro à importância do uso desses materiais. A importância do uso de materiais didáticos criativos e lúdicos. Nós vamos ter cerca de 8 ou 10 importâncias que são motivacionais, são justificativas para o uso desses materiais em sala de aula. Primeiro, o engajamento dos próprios alunos, tá certo? Os materiais lúdicos tornam as aulas mais dinâmicas, mais interessantes, capturando a atenção dos alunos e motivando-os a participar ativamente do processo de aprendizagem, né? É o que a gente viu há pouco tempo, que as aulas elas têm que cooptar, elas têm que atrair, elas têm que ser mais interessantes para engajar os alunos, para que eles consigam ter mais eficiência na obtenção, em atingir o objetivo daquela aula, o objetivo daquele curso, o objetivo daquela disciplina, tá? Então, o engajamento, atrair, tornar a aula mais atraente, mais interessante é importante. Outra importância do uso dos materiais didáticos é o desenvolvimento de habilidades práticas. Atividades lúdicas, elas permitem que os alunos apliquem conceitos teóricos em situações práticas. É aquilo que a gente sempre comenta de unir a teoria com a prática, facilitando a compreensão de conteúdos complexos, como probabilidade, geometria e estatística. Seguindo com a importância, nós temos a estimulação do raciocínio lógico. A gente sabe da importância dos raciocínios lógicos, que a pessoa é estimulada a pensar, a raciocinar, a ter um pensamento crítico, né? E muitos jogos e atividades lúdicas exigem que os alunos pensem criticamente e resolvam problemas, desenvolvendo habilidades de raciocínio lógico e estratégico. Aqui também, além da questão de desenvolver o próprio raciocínio, você também pode estimular a questão de jogo, de disputa entre equipes, entre grupos, tá? Outra importância, a aprendizagem colaborativa, que é uma das estratégias que a gente viu nas nossas aulas, né? Onde materiais didáticos lúdicos muitas vezes incentivam o trabalho em grupo, promovendo a colaboração e a troca de ideias entre os alunos, o que enriquece a experiência de aprendizagem. Ou seja, a gente viu que a ideia de colaboração é uma estratégia de ensino em que os alunos são divididos em grupos e aqueles que têm mais, que absorvem melhor o conteúdo, que aqueles que conseguiram perceber, conseguiram entender melhor aquele conhecimento, eles consigam, na linguagem dos próprios alunos,
transferir esse conhecimento, colaborar com a formação do conhecimento nos demais alunos. E os materiais didáticos lúdicos, eles podem servir, né, nessa troca de experiência, nessa troca de ideias, tá certo? Outra importância do uso de materiais didáticos é o aperfeiçoamento da memória, tá? A pessoa lembrar e não apenas decorar. A gente sabe que o estudo ele tem que ser moldado no aprendizado e não na decoreba, como a gente fala, né? Muitos alunos eles estudam na véspera da prova, então ali eles apenas decoram para fazer a prova, depois eles não sabem, eles não absorveram aquele conteúdo, aquele aprendizado. Então, os materiais didáticos lúdicos, eles podem auxiliar no aperfeiçoamento da memória. Aprender através de jogos e atividades práticas ajuda na retenção de informações, pois os alunos tendem a lembrar melhor dos conceitos quando os experimentam de maneira interativa, tá certo? É mais fácil o aluno lembrar de uma experiência feita com um sólido geométrico do que ele lembrar a fórmula limpa e seca, né? Por exemplo, a fórmula do volume de uma esfera, que é 4/3 de πr3. Ele lembra porque a maioria dos professores ensinam ele daquela forma de decorar aquela fórmula. Mas se ele perceber, se ele construir o próprio conhecimento usando material didático, criativo, lúdico, ele vai aperfeiçoar a memória e reter melhor, adequadamente, essa informação, tá certo? Mais importância do uso de material didático criativo e lúdico, a flexibilidade da abordagem, né? Mais uma vez, a gente comenta sobre o tópico de se desprender daquele ensino tradicional e abordar determinados conteúdos de forma mais atraente, né? E o lúdico é um material didático que pode fazer esse papel da flexibilidade de abordagem, né? Os materiais lúdicos, eles podem ser adaptados para diferentes estilos de aprendizagem, permitindo que cada aluno encontre formas que melhor se adequem ao seu modo de entender os conteúdos, né? Aqui ele vai conseguir fazer o link da teoria com prática e o aluno vai perceber, com o uso daquele material e diferentes estilos de aprendizagem, ele vai perceber qual daquelas maneiras é o melhor modo que ele consiga atingir o objetivo, né? Otimize o processo de ensino-aprendizagem, tá? Outra importância é a promoção de um ambiente positivo, tá? A ludicidade ela contribui para um clima de aula mais leve e divertido, né? Logicamente que a gente tem a parte que parece ser brincadeira, mas o aluno ele tem que ter a consciência de que aquela brincadeira é algo lúdico, é algo que vai colaborar com a formação do saber dele, né? Mas, sem dúvida, deixa de ser algo mais pesado, algo mais impositivo, como a aula tradicional, e passa a ser algo mais leve o uso desses materiais didáticos lúdicos, né? Reduzindo a ansiedade e o estresse associados a disciplinas que muitos alunos consideram desafiadoras, como a matemática, né? A matemática é uma dessas disciplinas que os alunos já chegam com certo grau de rejeição. A gente sabe na física também, né? Na química, você também pode usar o lúdico nessas outras disciplinas, né? Na química você pode usar experimentos, né, no laboratório de química também, aqueles componentes, né, que também é uma forma de amenizar e tornar o ambiente mais leve, né, a sala de aula mais leve. Seguindo com importâncias, nós temos o fomento à criatividade, estimular a criatividade do aluno, né? Atividades lúdicas incentivam a criatividade, permitindo que os alunos explorem soluções alternativas e inovadoras para problemas matemáticos, tá? Muitas vezes a gente sabe que um determinado conteúdo, um determinado tipo de questão, de problema, de situação-problema, pode ter mais de uma forma de resolver, né? E com o uso, o advento do material didático lúdico, o aluno pode, inclusive, perceber
outra forma de resolver que está correta, mas que ele percebeu pela manipulação daquele material didático, que aquele material didático estimulou a criatividade dele, né? E ele conseguiu gerar um conhecimento a partir de uma situação que ele percebeu, tá? Então, o fomento à criatividade é uma solução bem alternativa o uso do material didático, né? Lúdico. A integração de tecnologias, muitos materiais lúdicos, como aplicativos e jogos online, desculpa, incorporam tecnologia, preparando os alunos para um mundo cada vez mais digital e interconectado. Né? A gente sabe que hoje, com o advento da tecnologia no ensino, nós temos programas, aplicativos, né, de jogos matemáticos, que você consegue transferir o conhecimento a partir daquelas etapas de jogo, daquele desafio, né, do aluno. Outra importância do uso, e a última, é a avaliação formativa. Tá certo? O que seria isso? Através de jogos e atividades, os professores podem observar o desempenho dos alunos em tempo real, oferecendo um feedback imediato e identificando áreas que precisam de mais atenção. A gente sabe que a avaliação é uma etapa cíclica do processo de ensino-aprendizagem, né? Porque o professor, ele gera aquele plano de disciplina, aquele plano de curso, aquele plano de aula, em que ali estão previstos os objetivos vinculados aos conteúdos programáticos, ali está prevista a metodologia que será aplicada para passar aquele conteúdo aos alunos, que o material didático lúdico é um instrumento para essa metodologia, tá? E ao final nós sempre culminamos um plano de ensino com a bibliografia e com a parte de avaliação, né? Que a gente sabe que preferencialmente deve ser quantitativa e qualitativa, abordando os dois aspectos, mas que ela também é um instrumento de avaliação para o professor da forma que o conteúdo está sendo trabalhado, né? Se precisa fazer um ajuste, se a aula tem que deixar de ser tradicional, de ser resolução de problemas e passar a ser uma aula usando material didático lúdico. Então, essa avaliação formativa também é uma das importâncias que o material didático lúdico tem, tá certo? Em que o professor consegue esse feedback para passar aos alunos de forma contínua, precisa ali, imediatamente após a realização da atividade lúdica, tá certo? Agora nós vamos ver algumas propostas de atividade lúdica vinculadas a certos conteúdos programáticos da matemática no ensino médio, tá certo? Primeiro, a atividade de jogos de tabuleiro matemáticos. Nós temos uma infinidade de jogos, tá? O mais conhecido é a trilha, né? Mas nós temos uma infinidade de jogos matemáticos de tabuleiro e que podem ser usados no conteúdo de probabilidade. Qual seria a atividade? Seria criar um jogo de tabuleiro onde os alunos lançam dados e calculam a probabilidade de eventos diferentes a cada jogada, tá certo? Que é uma proposta de atividade do conteúdo de probabilidade. Qual o objetivo dessa atividade? O objetivo seria compreender e aplicar os conceitos de probabilidade em situações práticas. Aí nós temos na imagem sugestão de 2 jogos de tabuleiros matemáticos para serem usados na probabilidade. Uma é essa trilha matemática de brincando com estatística e probabilidade, em que o aluno vai jogando o dado e caindo em casas com as cores diferentes, em que ele vai ter que avaliar qual o dado que ele vai ter que obter, né, que número ele vai ter que obter no dado, qual a probabilidade que ele vai ter que obter para cair numa casa que tem os desafios laranja, verde, azul, tá certo? E outro é um jogo que ele tem muito em celular e em computador, né, que é o Campo Minado, mas que ele pode ser usado no próprio tabuleiro, né, você pode cobrir esses quadros e deixar expostos
alguns números, igual é no computador, e você vai ver a probabilidade de você achar bombas ou bandeiras, né, a partir dos números que estão ao seu redor, tá certo? O campo minado ele também é uma sugestão de atividade que envolve a probabilidade. Em seguida, o dominó matemático, tá? Que pode ser usado com equações e sistemas lineares. Qual a atividade? Cada peça do dominó apresenta uma equação e os alunos devem combinar as peças para resolver um sistema de equação, tá certo? Então, eles combinam duas equações. Nós temos aí várias situações. Você pode combinar duas equações para resolver o sistema de equações, ou você pode fazer as peças combinando a equação com a sua resposta, tá certo? O objetivo da atividade: desenvolver habilidades de resolução de sistema linear de maneira interativa. Você vê que esse dominó matemático ele pode ser criado, né, pelo professor ou pela própria turma a partir de materiais do dia a dia, cartolina, papel cartão, pode plastificar com aquele plástico adesivo, né? Então, tem uma infinidade de situações, nós trouxemos aí uma que envolve equação, mas nós temos uma infinidade de situações em que pode ser feito um dominó matemático, tá? Equações com suas respostas, figura geométrica com sua área ou com seu perímetro, tá bom? Então, o dominó é uma atividade bem ampla. A próxima são as cartas matemáticas, tá? Você vê aí na imagem que nós temos as cartas e você pode jogar, inclusive, aquele jogo tradicional da trinca, né? Em que a pessoa, o jogador, tem que formar uma sequência de 3 cartas. No caso aí, a sequência seria a equação com seu gráfico e com a carta que contém suas raízes, tá? Então, aí também é a sugestão de atividade para funções e gráficos. Qual seria a atividade? Em um jogo de cartas, cada carta representa uma função e os alunos devem jogar as cartas e traçar os gráficos correspondentes. Aí você tem a situação de que vai tirando as cartas, a carta tem uma função específica e você pode fazer com que o aluno faça o gráfico daquela função ou que ele, por exemplo, obtenha as raízes daquela função, tá certo? Ou então, no jogo de cartas, como tem aí na imagem, você já tem o gráfico, a função e as raízes. E o aluno tem que conseguir, na mão dele, essa trinca para que ele consiga formar um jogo. O objetivo: identificar e analisar diferentes tipos de funções matemáticas, tá certo? Adiante. Os blocos lógicos, que eles podem ser associados ao conteúdo de geometria espacial, tá certo? Você vê aí que você tem os blocos que podem ser formados de canudos, bolinhas, peteca, o material de encaixe que tem nos próprios material de encaixe, que vem, inclusive vende esse material de encaixe, alguns são com imã, você pode fazer também com canudo e isopor, tá certo? Então, uma sugestão aí são os blocos lógicos para a disciplina de geometria espacial. Qual seria a atividade? A atividade é utilizar blocos para construir figuras tridimensionais e calcular área e volume, tá? Você vê aí pela imagem que além da possibilidade dele calcular área e volume, ele vai poder perceber na prática, de forma tátil, a quantidade de arestas, a quantidade de faces, né? Então ele consegue formar, inclusive, quais sólidos são possíveis com uma certa quantidade de blocos, né? Aí também ele consegue verificar a questão daquela fórmula de Euler, né?
que o número de vestes mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, então ele também consegue verificar isso aí na prática, usando esses blocos lógicos. O objetivo, aplicar conceitos de geometria espacial em construção prática, tá bom? Seguindo mais uma proposta, são os aplicativos de matemática. E existe um aplicativo, gente, que é um aplicativo usado especificamente na estatística, que o nome é Calculadora Estatística. É um aplicativo que você pode baixar no seu celular. Ele tem a versão também online, tá? E esse aplicativo Calculadora Estatística, você tem um bom número de instrumentos que você pode trabalhar dentro do aplicativo. Você pode colocar, por exemplo, uma lista de alturas e ele vai dividir em classe, ele vai calcular média, mediana, desvio padrão, tá? Ele vai sugerir qual o melhor gráfico para ser exposto o resultado daquela amostra, tá bom? Então, um aplicativo de matemática é a calculadora estatística, que a atividade seria o quê? Usar o aplicativo para coletar dados de uma enquete e criar gráficos para análise, tá certo? Então, você pode coletar os dados, por exemplo, a altura dos colegas de turma, a idade, tá certo? Ou qualquer outra informação. Pode pegar no colégio, entre os professores também, a idade dos professores, né? A quantidade de filhos, por exemplo. Você tem várias pesquisas que podem ser feitas, tá bom? E o objetivo da atividade é desenvolver habilidades de coleta e interpretação de dados estatísticos, tá bom? Você tem aí na imagem o aplicativo de calculadora estatística, que você coloca na primeira parte aí os dados, as informações, e na segunda ele cria a tabela de frequência, cria média, moda, mediana, tudo isso, tá bom? Vamos seguindo com mais uma sugestão. Kits de origami, que é uma sugestão de atividade que pode ser trabalhada na disciplina de geometria, tá? Aqui tanto faz se é a geometria plana quanto a geometria espacial, tá bom? Porque você vai conseguir também, a partir do origami, verificar quais figuras planas podem formar uma figura espacial, por exemplo, tá? Então, a atividade seria fazer o uso do origami e, com ele, criar sólidos geométricos ou figuras geométricas, não necessariamente sólidos, figuras planas, e calcular a área e o perímetro dessas formas que foram criadas. O objetivo da disciplina é relacionar práticas manuais com conceitos geométricos, tá? Aí também tem a questão do desafio, porque além da parte de geometria, que pode ser feito por origami, a gente sabe da infinidade de outras coisas que pode ser feito usando origami. Inclusive o tangram, ele pode ser usado através do origami, tá bom? Então, o origami abre um leque de situações que podem ser trabalhadas em sala. Próximo, o jogo da velha matemática, tá? Que é uma atividade que pode ser trabalhada dentro do conteúdo de teoria dos conjuntos. Como essa atividade? A gente vai modificar o jogo da velha tradicional e incluir expressões matemáticas que os alunos precisam resolver, tá? O objetivo da atividade é aplicar a teoria dos conjuntos na resolução de problemas de forma divertida. Você vê que tem aí na imagem um tabuleiro, vamos dizer assim, do jogo da velha, em que ao fundo dele você tem as expressões matemáticas, as operações matemáticas, né? No caso aí é um jogo da velha de adição, mas você pode ter um jogo da velha de função afim, um jogo da velha de função quadrática, um jogo da velha de multiplicação, de divisão, tá? Em que a vez que o aluno for jogar, em vez de ele marcar o X ou a bolinha, ele vai cobrir a expressão que está naquele quadrado ali com a resposta correta e com a cor. Por exemplo, se ele tem lá 2 vezes 3, ele vai ter que cobrir com 6 vermelho, então ali você está fazendo o jogo da velha com suas peças em vermelho,
tá certo? Mais uma sugestão são os robôs educacionais. Esse já é um pouco mais complicado da gente trabalhar, porque precisa que a escola tenha esse material disponível, né? Existe um material da Lego, que é um kit de robótica educacional, que algumas escolas compram, né? Os institutos, alguns têm, sobretudo aqueles que têm o curso de informática integrado, né? E é uma atividade que pode ser desenvolvida no conteúdo de sequências e progressões, tá? Você vai programar um robô, que eles têm umas telazinhas, né? Programar um robô para seguir uma sequência numérica e calcular a próxima posição a partir daquela sequência. Pode ser, por exemplo, a sequência de Fibonacci, né? O objetivo seria exatamente entender e aplicar conceitos e sequências numéricas e progressões. Então, se a escola tiver esses robôs educacionais, esses kits, eles podem ser usados, inclusive, de forma interdisciplinar, né? Juntando uma disciplina específica do curso de informática ou uma disciplina da física e a disciplina da matemática, né? Em que depois que o robô é montado e é criado, o que ele vai fazer depende. Ele pode fazer, por exemplo, você inserir nos dados do robô uma equação e ele caminhar por cima do que seria o gráfico daquela equação, tá bom? Então, usando esses kits de robô educacionais, você tem uma infinidade, um leque de atividades lúdicas que podem ser feitas e associadas a vários conteúdos, tá certo? Como eu disse, é algo mais difícil de se aplicar, porque nem todas as escolas têm. Mas quem tem, o uso deve ser bem feito, porque é um instrumento educacional muito interessante. Tá? Seguindo com outra proposta de atividade, é o caminho da matemática, que é a trilha matemática, tá? Que aqui nós trazemos ela associada ao conteúdo de trigonometria, mas também pode ser adaptada a vários outros conteúdos, tá? Qual seria a atividade? Seria criar um percurso, no caso aqui com desafios trigonométricos, que os alunos devem resolver esse desafio para avançar, né? Você resolve um desafio trigonométrico, como o seno de 30, por exemplo, e com isso você consegue avançar 2, 3 casas, ou se você errar, você acaba sendo penalizado e recuando, né? Então, esse caminho da matemática, essa trilha matemática, ela pode ser usada não só em trigonometria, como vários outros conteúdos também. Qual o objetivo? Aplicar conhecimentos de trigonometria em situações do mundo real de maneira interativa, tá certo? Você está vendo aí na imagem que nós temos uma sugestão de um caminho da matemática em que é trabalhado o teorema de Pitágoras, né? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenúsia. E você vê que até o próprio tabuleiro aí, ele é feito de forma que seja um triângulo retângulo, né? E você vai colocando nas casas desafios, né? Trigonométricos ou desafios que usem o teorema de Pitágoras para serem resolvidos, e à medida que o aluno vai conseguindo superar aquele desafio, ele vai resolvendo aquele desafio, ele vai avançando casa a casa. E você pode colocar situações de que ele avance, por exemplo, de um cateto para outro, ou de um cateto para uma hipotenusa, dependendo do caminho matemático que você criou, da trilha que você criou, tá certo? Então, nós trouxemos aí acho que uns 8 a 10 sugestões de atividades lúdicas que podem ser trabalhados como um método para alguns conteúdos, tá certo? A gente sempre conclui com as nossas frases, né? Qual a frase de hoje? Que a matemática não é uma questão de regras e fórmulas, mas uma forma de arte a ser explorada de forma criativa e divertida. Quem criou essa frase foi Paul
Lockhart, que é um matemático americano, que ele também é astrônomo e astronauta, tá certo? Então, gente, era isso, a aula dessa semana. Até a próxima.